todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL e hoje... Ai... Vamos parar com aquele negócio. Ah, que favor, delícia. né? Você nem sabe o que eu vou falar. Ah, eu já imagino. Não, mas... só pra surpreendê-lo, eu não vou falar nada. Eu tô aqui, ó... não vou falar o nome ainda, porque quem vai dar o spoiler é o meu papagaio de pirata, que eu amo de paixão. Então, hashtag somos amigos, somos todos amigos e muito amigos. Eu tô vendo aqui no cardápio o que eu vou pedir. Ora, pois. Você gosta do quê, Roger? Eu sei que você gosta de tortinha de morango. Na verdade, eu gosto do sonho. Do sonho! Mas papagaio de pirata tem sonho? Tem um sonho que você não venha pro próximo podcast. Ah, isso não vai acontecer, porque como eu já disse, o podcast é meu, a ideia é minha, esse espaço é totalmente meu, mas apresente o nosso convidado, Roger Fieldmack. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala ZL, aqui no canal Desenvolvidade, que a Vanessa nunca passa no início do vídeo para você seguir. É isso aí. E hoje o convidado é um amigo que a Zona Leste me proporcionou. Aê! Um grande amigo que a Zona Leste proporcionou, que tem muito propósito. Tem um cheirinho bom no ar. Tem muita história, né? E muitos sabores, né? Hoje estamos com o senhor Armindo Moreira Mota, fundador, uma das coisas só, fundador da Big Pão Express. Aê! Seja bem-vindo, meu amigo Armindo. Se apresente aí para o nosso público. Olha, eu fico muito grato pelo convite e honroso por isso. Meu nome é Armindo Mota Moreira. Ah, eu inverti, desculpa. Mas olha aí, que delicadeza. E é uma honra estar aqui presente. Roger, feliz pelo convite. E vamos lá contar uma história que começou há 25 anos atrás. Inclusive acabamos de fazer 25 anos, Uau! Dia 14 de julho, antes de ontem. Tanto é que até o meu filho, que hoje é o diretor executivo da padaria, né? Eu já estou mais na parte de supervisão do que praticamente colocando a mão na massa. E tudo que a gente fala da padaria, posso falar que tem obra dele. Ele é o executor. Sim. Né? E como vocês disseram, né? O Roger gostando do sonho, feliz da vida porque nós fomos congratulados pela Padocaria como o melhor sonho de São Paulo. Olha! Exatamente, não foi à toa, não. Não foi à toa. Esperto ele. E digo mais, estão convidados os nossos ouvintes de ir lá e proporcionar. Se eu estiver lá, pago o cafezinho, com o maior prazer. Olha, eu fiquei sabendo que não é só o sonho. Não, tem não é só o sonho, não. muito mais. Esse sonho foi exatamente do ano de 24, pelo grupo da Padocaria, que é o mesmo que faz a comida de boteco. Ele faz isso aí sobre padarias, né? Sim. E no ano de 24 ganhamos como melhor sonho. O ano de 23 ganhamos como melhor doce. Que é as nossas Carolinas. Que a Vanessa já ficou assim, eu faço questão que ela prove a nossa Carolina, vou mandar para ela, faço questão. Vamos ter que ir lá. E lá então aí é uma honra para mim. É uma maravilha. Lá é o... Bom, mas a gente está falando de tanto lá, cá. Vamos começar do início. Mas já começou. Você que tá eu vou voltar lá para Portugal. Ora, pois. Seu Armindo é português, nós estávamos falando aqui. Conta um pouco desse sonho agora, dessa história de vir pra padaria. Eu não posso falar que eu vim pro Brasil, porque pela minha idade, que eu tinha na época 5 anos, eu não vim, eu fui trazidos. Meu pai veio em 57, né, pro Brasil sozinho, porque lá as dificuldades... Nós não somos bem do norte, nós somos do meio de Portugal, chama Leiria. Leiria fica mesmo ao lado de Fátima, para essa turma se localizar. E meu pai veio, né, por chamada de um primo, veio trabalhar em padaria, né, mas por incrível que pareça, não se acostumou. Aí foi pro ramo de açougue, né? E 2 anos lá aqui, em 59, mandou vir a minha mãe, que eu falo que é analfabeta, veio com 3 filhos, que é uma irmã mais velha, que hoje mora em Portugal, e eu sou do meio, e um irmão caçula, que hoje também tem padaria, aqui na Rio das Pedras, que era meu antigo sócio. Depois cada um foi para um ramo, e aí ele voltou, eu fiquei em padaria e ele voltou para o ramo de padaria. Bom, para a gente sintetizar, meu pai foi para açougue,
E depois ficou uns anos em açougue, mas depois um primo convenceu ele a montar uma padaria na região do Parque São Lucas. Tá. Foi aí que meu pai passou para a padaria e de lá até hoje ele sempre ficou em padaria. De lá, do Parque São Lucas, nós fomos para São Miguel, onde nós temos até a propriedade lá. Temos duas. Uma é na Pires do Rio, que era a padaria, hoje já não é mais. Ela fechou e hoje é outro ramo. E atrás na Pires do Rio, atrás é a Rua Afonso Lopes de Baião, eu tenho a padaria Avenida Brasil. Avenida Brasil não é o nome da rua, é justamente pela novela. Meu filho, Carminha, que inclusive, mas você tocou no assunto que eu até vou... Não, mas eu sei. Mas se você for na minha padaria na Avenida Brasil, se você pedir uns Beirute, você tem que escolher como Carminha, Beirute Tufão, o Beirute Leleco, e que meu filho introduziu os ingredientes de acordo com os personagens. Por exemplo, o Leleco é meio malandro, né? É mortandela, vai no Beirute. O Tufão é peru, porque era meio cornudo, como diz. E a Carminha era de galinha, assim, de frango, né? Então, todos os ingredientes baseados nos personagens. Temático. A padaria é temática e os ingredientes também da composição temática. Tanto é que quando houve o relançamento da novela, foi feito na padaria, no programa Encontro, a entrevista com o Fábio, né? E falou ao vivo lá, tal. Até por sinal, né, quem entrevistou era aquele personagem que tinha duas mulheres, né? Aí ele falou, faz um lanche então para ela. Então ele fez com 2 ingredientes. Nossa, sensacional. Então foi bem legal. E lá eu também tenho a padaria Big Pão hoje, que é na Avenida Líder. São 2 padarias referência, né? Graças a Deus é o trabalho que é feito, né? A gente faz um trabalho muito constante, muito dedicado e nós prezamos muito pela qualidade. Mas esse trabalho, a gente está falando de Zona Leste, é o nosso tema, mas começou lá na Zona Norte, né, senhor Armindo? Como que foi isso aí? A história foi, aí volta aquele assunto, né? Era eu e meu irmão aqui na Zona Leste mesmo, no Carrão. Propriedade, isso. Comecei no Carrão, chama Padaria Rosa de Ouro. Famosíssimo. Aqui encostado mesmo ao Carrefour. Aí, nessa época, meu pai ainda estava no Brasil, morava até em cima da padaria, e mediante aos problemas que eu tive com meu pai, no desacordo de ideias, eu resolvi vender a padaria, né? Aí meu irmão resolveu não continuar no ramo de panificação, foi para outro ramo, e eu fiquei meio sozinho. Nessa que eu fiquei sozinho, eu tinha acabado de casar, tinha já um filho chamado Fábio, né? Há 45 anos atrás, porque tem 45. Aí eu fiquei meio isolado. Aí eu conheci 2 pessoas apresentadas pelos corretores e fomos comprar uma padaria na Zona Norte. Eu não conhecia a Zona Norte, e eles é que eram da Zona Norte. E realmente compramos uma padaria referência na Zona Norte, que era a Padaria Mirante. Então, aí eu fiquei quase 20 anos nessa padaria, onde o Fábio se especializou. Ele chegou a ser empregado da padaria, porque era eu e mais 2 sócios, né? Então ele se especializou. Nessa época eu acabei comprando também um restaurante na Voluntária da Pátria, onde o Fábio ficou tomando conta e ficou mais especializado nisso. Ele aprendeu então no chão, no né? chão e na luta mesmo ali, porque quando eu comprei esse restaurante, eu reformei ele e tal, e eu era para vender. E ele falou, não, deixa que eu tomo conta. Então ele ficou 4 anos tomando conta sozinho, começando com 17 até 21 anos. Mas vendo, empreendedorismo Você sabe que essa questão de família, vou até falar uma coisa interessante, né? Às vezes eu vejo alguns amigos que os filhos, eles não são que nem o Fábio, que tipo, tá no chão, aprendeu, não, eles são herdeiros. Eles pegam o negócio funcionando e às vezes não tem o mesmo valor. Aquele negócio é o negócio do pai, né? Eu tenho que falar uma coisa, que graças a Deus, mas também tem que ser um perfil também do próprio filho, porque não adianta a gente querer impor uma coisa que eles não aceitam. E graças a Deus, isso aí é uma sorte divina, que eu só tenho que agradecer. É que ele sempre, desde 10 anos de idade, ele queria ir para a padaria. Tinha interesse, ele levantava cedo e ele ficava, eu me lembro até hoje, ele era magrinho e um pirralho assim, né? Ele ficava, porque eu tinha sócio, eu não podia chegar lá e o filho ficar zanzando na padaria. Então ele ficava lá
na porta do balcão, e a hora que faltava pão, ele já vinha com o cesto, já colocava lá, tanto é que eu tinha... Proatividade. Não, ele ficava ali. E quando faltava empregado, ele mesmo, meu sócio até falava, chama o Fabinho. Aí o Fabinho colocava uma caixa de Coca-Cola baixinha, né? Para ele poder alcançar no balcão. E olha, e os meus sócios mesmo, até um deles até falou, não, como ele estudava, né? Então no horário que não estudava, na época o metrô nem ia para o Jardim São Paulo, a padaria era no Jardim São Paulo. Tá. Hoje tem estação Jardim São Paulo, naquela época era só até Santana. Eu morava no Tatuapé, ele pegava o ônibus, descia na Cruzeiro do Sul e de lá pegava outro ônibus para o Jardim São Paulo. E ele trabalhava, fazia horário. Tanto é que às vezes os funcionários lá na padaria falam, você é filho de dono, nunca trabalhou. Ele mostra a carteira de trabalho dele, porque ele aprendeu como empregado da padaria. Agora, deixa eu fazer uma questão, pegando esse gancho, o filho do senhor tem toda essa raiz, né, essa coisa empreendedora. Os portugueses vieram para o Brasil para empreender. Eles já vieram para o Brasil com essa questão do empreendedorismo, mas por uma razão muito forte. Porque tinha uma situação econômica, tinha um pós-guerra, tinha toda uma situação. Você acha que isso contribuiu também para essa formação e para o Brasil ser o que ele é hoje? E enveredou muito para o ramo da panificação. Por que disso? Eu já explico já. Que é uma resposta curta e simples. Os portugueses que saíram de Portugal para vir para o Brasil já eram até mais assim, já tinham pequeno poder econômico, mas só que lá, na época do salazarismo, Salazar, ele era uma pessoa que ele era muito econômico, ele não gastava para nada, então ele também não fazia estradas, e a turma geralmente do norte de Portugal, atrás dos montes, a maioria que veio atrás dos montes, eles não tinham praticamente, só viviam da cultura, da agricultura deles. Mas era muito difícil, não tinha estradas, não tinha nada. Então eles pegavam os que não tinham base mesmo, grana, eles iam para a França. Eles pegavam um trem lá como clandestino, ia para a França, Alemanha. Então hoje tem muitos imigrantes alemães, tudo, que eram os que fugiam de Portugal e iam para lá. Os que a família ajudava, uma pouca coisa, já comprava uma passagem, já vinha para o Brasil. Mas além disso aí, eles vinham com carta de chamada, porque todo mundo fala, os portugueses vêm para o Brasil e ficam aqui, aceitou tudo. Não, naquela época, para a gente vir, tinha que estar uma carta chamada de um parente ou de alguém aqui para trabalhar, para tudo. Senão eles iam para o... Não é oba-oba que ele pensa que é. Não, todo mundo fala, mas não é não. Tanto é que os que vinham assim, no oba-oba, como você diz, vinham para onde hoje é o Museu do Imigrante, né? Ia para eles iam para a estalagem lá. Ia para a estalagem. Ia para Santos, ou Santos ou São Paulo, mas... A maioria vinha de Santos, e os que da Itália, tudo por Santos, e de Santos eles vinham lá para estalagem. Isso. Meu pai ficou no Imigrante, mas porque ele veio de refugiado de guerra, do Egito. Isso e tal. Você entendeu como é que é isso? Ele vinha tem uma lá, diferença. Porque eu escuto muito, a turma fala, o Brasil recebeu. Não, o Brasil não recebeu, só recebia com carta de chamada. Meu pai veio com a carta de chamada num primo. Ficou 2 anos aqui sozinho. Então, o porquê entraram mais em panificação? Porque panificação é muito trabalho e pouco dinheiro, assim, modo de dizer. Então, eles vieram praticamente desbravar São Paulo. Então, eles pegavam esquina, tudo bairros que surgiram, nasceram, e para ter o nascimento de um bairro tinha que ter um comércio. E panificação, os caras trabalhavam de noite para vender o pão de dia. Sim. E o brasileiro não queria, porque ele não vai se sujeitar a trabalhar dia e noite. O brasileiro já está no país dele, na terra dele, ele quer comodismo, ele quer almoço, churrasco, assim, modo de dizer. Mesmo na época, já queria. O português não. Entre aspas, não se sujeitava a precisava. Isso. Não precisava. Os que estavam lá em Portugal, os que ficaram lá em Portugal era a mesma coisa. Sim. Eles estavam na terra dele e não precisavam se sujeitar. Agora, eles saíram lá, muitos deixaram, como meu pai deixou a minha mãe lá com 3 filhos. Muita gente fez isso, né? Muitos fizeram isso. Então, eles não vieram aqui para ir no cinema, para fazer churrasco, eles vieram para trabalhar. Entendi. Então, eles faziam pão de noite, lá amassava a massa e tudo, e ia entregar pão nos bares quando tinha, ou senão
abria a padaria 24 horas. Então, o brasileiro não ia sujeitar a isso. Então, sobrou para os portugueses. Né? Então, é onde... Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que desde que você veio, né, e começou nesse ramo de panificação, até a gente falar lá da Big Pão em Itaquera, mudou muito o mercado, né, de panificação. O que você acha, assim, que são os pontos que mais mudou, assim, principalmente, assim, vamos falar de Zona Leste, às vezes uma região mais distante. O que você acha que mudou, assim? Eu acho que mudou, não, eu tenho quase que certeza. Quando os portugueses começaram no ramo de panificação, eles vendiam pão. Era só pão e leite e uma cervejinha e nada. Só que muitos já foram morrendo, os filhos começaram a assumir, alguns. Então, eles começaram a infiltrar os ramos. Por exemplo, eu fiquei 20 anos na Zona Norte. Minha padaria não fazia almoço. Naquela época, padaria que vendia almoço nem tinha muito valor. Não quero que faz muito almoço. Padaria tem que vender bastante pão, bastante frios, e a copa também tem que ser boa, mas lá na hora. Mas os filhos já não, peraí, vamos bolar o seguinte, né? Isso é uma coisa natural. De manhã é o pão, tá bom. Café da manhã, pão. À tarde, o café da tarde. À noite é janta. Mas peraí, né? E o almoço? Ficava o horário ocioso. Sim. Aí os filhos... Eles queriam que a padaria tivesse movimento 100%, que a padaria, ela trabalha com muitos funcionários. Sim. Eu na Big Pão tenho uma média de 60. A estrutura a estrutura é pesada. Então, para aguentar essa estrutura, a padaria tem que girar. Fazer jus a cada minuto. Aberto, tem que ter cliente. Eu falo, até brinco assim no modo de dizer, que padaria tem que trazer o cliente, nem que seja na porrada. Então a gente vai lá e faz promoção. Olha, não está vendendo muito x-salada. Vem aqui que eu te dou uma Coca-Cola se você comer um x-salada. Sim. E isso traz, às vezes nem dá tanto lucro pelo lanche, mas só o fato do cliente entrar na padaria já leva pão. Eu sobrevivi, só um exemplo, só para você ter uma ideia, eu sobrevivi na pandemia com a Big Pão e a padaria. Por quê? A minha padaria hoje é estrutura muito grande de mesas. Sim. E eles me cortaram as mesas. Sim, o Fábio pegou na hora, juntou todas as mesas e começou a vender arroz, feijão. Ele fez uma média de um mini supermercado ali. Sim. Porque o cliente ele tinha que levar para casa. Então ele ia lá, aí o freguês não ia tomar café em casa, na padaria, desculpa, mas ele levava para casa. Sim. Então aí ele mudou o foco e aí aguentou tranquilo. Isso veio o empreendedorismo, né? A visão diferenciada, né? Justamente, isso que é importante. Uma coisa que... Mas a questão também de acompanhar as mudanças do consumidor, porque assim a necessidade. Lógico, então hoje quanto mais comodidade você oferecer para o seu cliente, mais ele vai lá, no seu estabelecimento, não é verdade? Total, 100% isso. Agora, assim, uma curiosidade. Quando o seu pai veio para Portugal, veio de Portugal, vocês ficaram aqui na região do Brás, da Zona Leste, dos imigrantes mesmo? Quando meu pai veio, ele veio ali pela região da Penha, Curva da Morte, ali antes de uma padaria. Só que ele não se deu bem em padaria. Meu pai, a primeira padaria dele foi lá. Uhum. Não é dele, né? A padaria era de um primo dele, do qual chamou ele de Portugal. Mas ele não gostou, então ele foi... Primeiramente, ele montou um açouguezinho com quitanda, na região da Vila Matilde. Vila Esperança, propriamente dita. Olha só a história. Até o irmão dele veio com ele. E banana lá em Portugal é muito cara, né? Então essa quitanda era muito fraca e não vendia. Aí o meu tio, né, que é o irmão do meu pai, ele olhava aquelas bananas que já estavam estragadas e começava a comer para não perder. Dava cada dor de barriga, né? É uma história não fazia um docinho de banana, não? Mas olha, não, porque, então, aí ele voltou logo para Portugal e aí meu pai não deu muito certo nesse açougue da Vila Esperança. Aí ele veio justamente para o Jardim Eliana. Mas também não deu certo. Meu pai só começou a dar certo em açougue, no ramo de açougue, em São Miguel, onde ele comprou um açougue que era, na época, ponto de seção. O ônibus que vinha da Penha,
até aquele ponto, se você pegasse naquele ponto, era mais barata a passagem quem ia para o Itaim. Assim, então, o açougue realmente fazia um movimento. Tinha um movimento que é o ponto de descida. Depois de lá, ele comprou outro açougue e tal. E baseado nisso, na região, na época de 62, por aí, onde um primo dele convenceu ele a montar uma padaria. Aí nós fomos para a região do Parque São Lucas. Aí foi a primeira padaria do meu pai. Só que foi muito difícil, porque meu pai não dirigia. E a padaria não tinha muita venda de pão. Aí ele teve que arrumar uma freguesia, assim, na volta lá. E ele ia, eu me lembro até hoje, que eu era pequeno, né? Eu tinha, 10 anos. Ele ia com um carrinho, roda de bicicleta, levar os pães no bar, e aí eu ia com ele para trazer o carrinho de volta. Olha, então com 10 anos eu já caí. Depois nós íamos abrir a padaria aqui na Pires do Rio. Aí foi o primeiro prédio, primeira padaria mesmo, assim, aquela padaria era dele, mas ela não era, ali foi a nossa primeira padaria mesmo, que tinha até o nome da nossa terra lá de Portugal, que chamava Senhor dos Milagres, Patrificadora, que era a nossa freguesia de Portugal. Que legal. E essa padaria já não é mais, agora é outro ramo, mas o prédio é nosso até hoje, está lá na Pires do Rio, perto do Cemitério da Saudade. De lá, eu fui para a padaria. Meu pai montou uma padaria também, zero, no Jardim Nordeste. Toda a região de São Miguel. Ali, não, nós sempre fomos da Zona Leste, sempre. Sim. Nunca, só tive padaria na Zona Norte, mas eu sempre morei na Zona Leste, até hoje. Na verdade, ele foi para a Zona Norte, você viu, né? Ele teve um desentendimento de ideias. Foi justamente. Não, mas a padaria lá, ela me fez uma modificação financeira, eu fiquei. Sim. E só sair de lá. Está muito conceituada, né? Muito. A Mirante foi muito conceituada, é onde o Fábio aprendeu, onde eu ali, além de me estabelecer bem financeiramente, o Fábio foi para ele uma lição muito grande. E depois tem outra. Ele sempre falou que queria padaria. Então já entrou na cabeça dele que ele mesmo queria padaria. E aí não tem orgulho maior para um pai quando um filho envereda, assim, fala, eu vou continuar o seu legado, né? Ele, desde criança, ele sempre foi uma pessoa que, a bicicleta ele comprou, eu ajudava só, mas ele fazia aqueles cartãozinhos no computador. Ele já ia atrás. Já ia atrás. Então ele foi fácil e ele mesmo falou, porque na época que eu fui para Big Pão, foi na época, eu abri a padaria em 2000, né? Faz 25 anos agora, 2 anos atrás. E como mandei eles para lá, que eu tinha um restaurante, depois eu vendi, aí foi quando eu trouxe toda a família, que eu abri a Big Pão, juntamente com a minha irmã mais nova, que já era brasileira, né? Porque nós éramos 3 portugueses e ela é a caçula brasileira. E ela e meu cunhado, né? Que ela é casada com um espanhol, e ela conseguiu ficar 6 meses, meu cunhado. Quando ele falou para mim assim, falou, adoro você como cunhado, mas olha, compra a minha parte, padaria. O seu Armindo contou uma vez, conta a história do bolo, que eu guardei isso, porque é uma questão de empreendedorismo, é até importante passar, né? Não, porque na verdade eu vim numa padaria referência, já tinha minha experiência, e meu cunhado ele tinha depósito material. E depósito material, sabe como é? Você vende um caminhão de cimento sem ter cimento. Você vai lá, na hora de entregar, compra e vende. Aí ele foi para a padaria. E na época, nós começamos a padaria de zero. A padaria ficou 1 ano fechada. E já já não vinha de uma fama boa. E a fama é horrível. A LM, eu sou do Parque do Carmo lá, eu sei. Não, os fregueses entravam na porta da padaria, quando eu abri, e eu olhava assim, nossa, será que é meu dono? Eu nem entro aqui. Aí eles viram que não era e começavam a entrar. Eu fiz umas modificações muito grandes. Eram janelas com porta e tal. Fez um real que muita gente até falava para mim, aqui não compensa, porque aqui não, é pobre. Aliás, só uma aspas, né? Pessoas que nem o senhor Armindo que fazem o Itaquera ser o que é. Porque a maioria das pessoas falam, Itaquera, vamos fazer qualquer coisa lá. E não é qualquer coisa, não. Tem que levar o melhor. O que eu sempre falei, olha, eu vim numa padaria referência e quero montar uma referência. Só que era difícil, porque a padaria era uma padaria mal falada, onde falavam que rato andava solto, padaria e tal, ficou 1 ano fechada. Quando eu reabri, eu já fiz um realce. E a turma comentava, até dono de padaria fala para mim, olha, você vai
bater a cara na parede, porque a padaria não vende muito doce nem nada. O povo já vai gorando, né? E eu falei, olha, você desculpa, eu vim para ser um diferencial. Sim. Tanto é que até o Silvio da Catita e tal, eu falava, olha, esse pedaço aqui parece que os caras agora, né? Mas eu vou fazer mudar a cabeça desse... Tem o sapo enterrado aí nesse lugar. Enterraram o sapo ali. Olha, se tinha o sapo enterrado, o senhor Armindo desenterrou. Olha, foi difícil. Lá os comerciantes mesmo, entre um e outro, parece que tinha birra, não sei. Eu acho que é porque... Não tinha união, não né? tinha. Não é isso. É questão, de repente, de não ter um incentivo. Não sei, aí ele chegou e desbravou. Eu só para você ter um exemplo, hoje a minha padaria, ela é ao lado do supermercado Bengala. Sim. Tem estacionamento de um lado e do outro. E do outro lado tem o Banco Itaú. Eu já fiz a reunião com nós lá e falamos, olha, o freguês que para no estacionamento do mercado ou para no estacionamento da padaria, ele tem livre-arbítrio para ir no banco, para ir onde ele quiser. Ele é nosso cliente. Olha a visão, Roger. Olha a visão. Ele é nosso cliente. Não tem esse negócio, parou o carro aqui, vai no banco. Não. Ele é nosso cliente. Eu só não admito colocar os carros dos nossos funcionários dentro dos nossos carros no estacionamento. Lógico, né? Aliás, comerciante que põe carro na vaga de cliente, então fecha as portas e deixa de ser comerciante. Aí foi a lei que eu coloquei em pauta e exijo. Tanto é que até uma vez aconteceu na farmácia do lado, na época era o Emílio, que era o dono, né? E ele... Um funcionário dele colocou o carro lá, e o prédio, como é nosso, né? A gente tem essa regalia. E eu cheguei para o funcionário e falei, amigo, sabe, estacionamento é do nosso cliente, você tem que tirar. Eu não tiro o meu carro. Desculpa, peço desculpa, não está aqui mais quem falou. Só que eu cheguei para o Emílio e falei, amigo, eu fui falar com o seu funcionário e ele não quis tirar o carro de lá. Eu também falei, mas eu não sei o que faço com ele. Aí eu respondi para o Emílio na hora. Olha, o que você vai fazer com o seu funcionário, não sei, mas o que eu vou fazer com você, eu sei muito bem. Sim, porque tem um aluguel, tem tudo, né? Tem um contrato. E é importante, né? Tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Você está me queimando um esquema que deu sucesso, é o meu sucesso. E que ficou famoso, né? Porque boca a boca, olha lá, o pessoal é legal, a gente tem a liberdade. Isso é um chamariz, não é? Eu ando lá, graças a Deus, eu sou de uma família que é ícone de Itaquera. Sim. O meu sogro, minha esposa, nós conhecemos no Castelo. Eu sou fruto do Castelo. Temos um podcast gravado, vai gravar hoje também com a diretora da Universidade do Brasil hoje, mas que é antigo no Castelo. E trouxemos a doutora Flávia, que também se formou no Castelo. No Castelo fez muito. Eu sou da época praticamente começando. Quando eu fui no Castelo, a primeira vez era um buraco lá que falava que ia ter uma piscina lá. Eu ainda consegui falar com o seu Palmarino Calabrese, que é o pai do Antônio Carlos. Sim. Era o seu Maurício, falecido. Sim, seu Maurício. A dona França. Aí eu estudei lá, fiz contabilidade, depois fui fazer a faculdade, onde eu conheci minha esposa. Entendi. Da faculdade eu não ganhei nada, mas ganhei um casamento. Ganhou sim, ganhou tudo. Que graças a Deus. Ganhou o seu maior bem. 47 anos, vai fazer 47 agora e estamos indo para 50. Ganhou não só o seu maior bem, mas o que trouxe os seus maiores bens, filhos e tudo mais. Então, e o pai dela, meu sogro, falecido também, mas ele era ícone de Itaquera, ele era o seu Abílio, dono do depósito Morgante, que era na Sábado do Danjo. Nossa, meu pai comprou muito do depósito Morgante. Eu acho que sim, né? Nossa Senhora. E ele chegou a ter olaria naquela época da Jacopês. Olha, é da família do senhor? Meu sogro. Sogro. Hoje a minha sogra vai fazer 95 anos. Aliás, tá viva, meu sogro faleceu. Aliás, pegando um gancho ali na história, como a gente já falou da olaria, nossa senhora. Não, a Marilúcia é minha prima do lado. É a prima, é outra que também é da família, não é isso? Não, é prima. Isso. A mãe dela, é Lucinda o nome dela. Marilúcia é a filha. Então o meu primo morreu, que é o Manuel Pedreiro. Seu Manuel morreu agora uns 2 anos atrás. Manuel também é um grande empreendedor de Itaquera. Né? É o ícone de Itaquera, né? Ele realmente... Meu sogro faleceu há uns tempos, tá? Mas tem aquela área toda em frente, onde é tudo nosso ainda, graças a Deus. Né? Ficou para a família. Mas meu sogro foi um dos empreendedores. Inclusive, vai entrar um assunto depois, mas meu sogro era muito amigo do Nicolau, do cartório.
baseado nisso, é que eu sou da CM. É só para... Não, a gente já vai entrar nesse assunto, já vamos entrar. Mas eu quero voltar um pouco. Pode falar. Eu sou o contraponto do Roger. E ele não adianta me olhar com essa carinha. Lá vem ela. Não adianta. Porque eu estou aqui com o meu convidado. Vai, né? Vanessa. Posso falar? Vanessa é complicado, porque eu tenho uma filha, Vanessa. É muito complicada, senhora Emílio. Quando ela liga pra mim, ela vai ver isso aí depois. Quando ela liga pra mim e fala, pai, lá vem bomba. Ai, assim mesmo. Quando ela fala, Roger, então, lá vem bomba. É porque eu falo assim, Roger, posso... Aí o Roger vira pra mim e fala assim, galera, é verdade isso. Vanessa, você está parecendo a minha filha. Então, Roger, fala logo o que você quer, Vanessa. É verdade, você está parecendo a Valentina. Mas eu nem posso reclamar muito, porque ela me deu 4 netos, né? Ela tem 4 netos. 4 netos? Porque teve gêmeas, né? Legal, que bacana. Olha que legal. Teve gêmeas, a Sofia e Lara. Não, eu amo. O Roger sabe, eu adoro história. Sim, as histórias. E eu adoro contar história, então tá eu acho isso muito incrível. E você falou do Olaria, eu queria que você falasse um pouco daquele pedacinho ali, que, assim, muitas coisas aconteceram ali. Não é verdade? Até mesmo, não só das fazendas que existiam ali, como Veja hoje. Bem, eu conheci, por coincidência, eu estudava no Castelo, né? Eu só conheci a minha esposa quando nós entramos, começou a faculdade do Castelo ainda. Foi o primeiro ano de faculdade do Castelo. Na verdade, eu fui fazer o vestibular lá para o Castelo para fazer administração de empresa, porque eu fiz contabilidade. E a minha esposa, ela foi fazer o tal para fazer ciências exatas. Aí, só que ciências exatas ia começar 6 meses depois. Então, ela fez também, ela começou 6 meses com uma administração. Aí nós conhecemos lá chamava até da Anhembi do Castelo, que era um galpão que tinha, um galpão quadrado lá. Sim. E lá tinha 300 alunos e tal, e nós conhecemos lá e tal. Aí foi quando eu conheci o pai dela. Mas por coincidência, antes, eu precisava fazer um trabalho lá pro Castelo, olha só que coisa. E me falaram, tem uma olaria que tem na Sábado d'Ângelo e tal. Aí eu fui lá e o Sobilo era uma pessoa forte, alta. A pistana dele fazia isso. O homem era bravo. E eu cheguei lá, nem conhecia a Fátima, né? Nem conhecia ela, mas foi engraçado. O senhor não faz uns tijolinhos? Não, que não faz nada, não. E eu, tá bom. Aí eu saí, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu conheci a Fátima, né? Aí quando eu fui entrar na casa lá, que eu vi aquele velho, eu pensei, falei, tá vendo? Se eu não me deu os tijolinhos, agora eu vou casar com sua filha. Eu acho que ele já estava prevendo. Ele falou, esse cara... Mas ali, então eu conhecia a Olaria, mas na época eu ainda não namorava. Mas naquela época tinha o rio Jacu. Sim. E o terreno do meu sogro era toda a parte e atravessava até o Jacu. Né? Que hoje é tomada pela Avenida Jacu Pêssego. Só que eles mudaram o curso do... Tanto é que eu tive que legalizar aquela parte do terreno e foi complicado, porque eles mudaram o curso, depois ele falava que era rio, lá na minha equação, falava que era navegável o rio, depois eu entrei com a ação. Navegável, meu Deus. Falaram que não deu eu tinha a área de terreno que eles não queriam me liberar. Sim. Eles falavam que, então, meu terreno não ia até o rio. Sim. Eu perdia lá uns 200 metros de terreno, mas aí eu entrei com a ação, aí foi quando eles falaram que era rio navegável, mas graças a Deus já deu certo. Resolveu. E hoje o terreno é tudo, vai até Jacu Pêssego mesmo, tanto é que hoje tem o Rei do Óleo. O Rei do Óleo fica dentro do ali, né? O terreno lá fica dentro do nosso terreno. Bom, aí, então, o meu sogro praticamente, ali, a história é essa, né? Ele e o cunhado dele, que era o sogro do Manuel Pedreiro, pai da Lucinda. Eles eram sócios em toda aquela área. Eram umas 40 mil metros de... Eu sei que quando eu casei, eu precisava que ele fosse fiador meu num carro. Ele levou a escritura de 33 mil metros de terra. Até o gerente do banco olhou assim assustou. E falou, eu acho que aqui não tá certo. Aí meu sogro falou, tá certo, se quiser pode olhar no cartório. Sim. Que era toda aquela parte da Sábado d'Ângelo lá, era dos dois. Aí depois eles separaram, né? Ele ficou com o depósito da frente, porque era a irmã dele, né? Que era a mãe da Lucinda, que era irmã do meu sogro amigo. Bom, aí o que acontece? Né? Depois aí ele loteou uma parte do terreno,
que acho que é Jardim Trindade, que é o nome do meu sogro, ficou ali do lado, e ele parou com a olaria e começou só com depósito, mas ele era uma portinha só. Nossa, famosíssimo esse depósito. Só que o meu sogro ele tinha um realce, porque ele era uma pessoa que era bem quista de Itaquera, todo mundo gostava dele. Aí vai lá, o castelo foi construído, ele fornecia material. E, enfim, tinha muita amizade com a turma do cartório, que era o Nicolau. Depois que ele meu sogro parou de trabalhar, viajava com a esposa, com a antiga esposa, que era a Terezinha. Eu sempre viajava para o mundo inteiro, tal, com ela e tudo. Então, quando eu fui para a padaria Big Pão, que o Nicolau soube, é que ele foi lá me buscar lá para entrar na CM. Então, a região das olarias lá, e ele era um cara que ele trabalhava, ele fechava de domingo, todo mundo apertava a campainha, ele fornecia, ele descia a escada, vendia. Até que quando eu namorava com a Fátima, no começo, eu vi o pai dela assim, eu falei, nossa, mas o homem toda hora atende para vender um tal, mas ele era assim. Você sabe que eu Itaquera, eu nasci no Jardim Morgante. No Jardim Morgante, que é a parte de cima ali, parte de cima, Meu pai tem uma casa lá, né? E comprou muito material, né? Com o seu sogro e também com mais dois também. Então, faz parte da história. Aliás, meu pai conta que tem uns blocos que sobrou comprado lá, né? Que sobrou da casa que ele estava construindo. E ele doou para a Sociedade de Amigos Jardim Morgante. Nossa! Para construir a parte de trás ali do meu sogro teve uma época que aí ele fabricava blocos também, né? Bloco de cimento. Sim, isso. É 88, ele fez e aí tem, por exemplo, eu comprei um terreno há uns anos atrás, na região do Itaim. E desmanchei uma casa que estava lá. E o maior orgulho que eu tenho é que o tijolo era fabricado pelo meu sogro, na olaria. Você vê quanta história. Então, é história pura. Que o timbre, né? Porque tem o timbre da olaria. E quando eu mostrei para minha esposa, ela até chorou, viu? De emoção. Não, é sensacional. Até para puxar para você, meu querido Roger. O que você vai puxar para mim? Vou puxar, não. Vou dar para você um spoiler aqui. Qual spoiler? Eu queria saber, com essa visão extraordinária que o senhor tem de desbravar a Zona Leste, de desbravar Itaquera, esse amor pela região, né? Que a gente vê que tem toda uma história aí feliz, mas uma história de muita batalha, de muitas quedas, de muitos altos e baixos, porque o Roger hoje sabe muito bem, à frente da CDL, que não é fácil empreender, ainda mais nos tempos de hoje. E por isso que eu queria pegar esse gancho, até jogando a bola para o Roger também. Qual a grande diferença do empreender? Parece uma pergunta... você faz essa pergunta. Não, mas eu gosto. Cada segmento tem o seu diferencial e cada empreendedor traz o seu diferencial. No caso do senhor, muitas pessoas podem falar, lá atrás era diferente, era mais fácil. Será que era tão diferente e mais fácil do que hoje? Ou não? Aí por isso que eu jogo para você e para o Roger, porque o Roger também tem uma visão. E o senhor, como empreendedor nato, vai trazer outra. Então, deixa eu falar. Antigamente, as coisas eram muito difíceis. Sim. Se você analisar, vamos analisar meu pai. Meu pai era um péssimo comerciante. Por quê? Eu digo péssimo assim, porque ele era muito birrento, ele só queria ver o lado dele. Ele não via o lado do cliente. Eu tive sérios problemas. Eu cheguei para a delegacia umas 3, 4 vezes, me buscaram lá na padaria mas não era eu que brigava, era meu pai. Nossa padaria na Rio das Pedras, na Rosa de Ouro, e ele era o dono da padaria. Depois é que eu... Geralmente é o contrário, né? O pai que vai buscar o filho da delegacia. Não, mas ali, o que acontece, né? Então naquela época era muito difícil conseguir leite. Sim. Leite, né? Era leite C, não tinha nem o B, era só aquele leite saquinho, saquinho e C, que era mais barato. Então a turma ia lá, só que a gente vendia 50 caixas, vinha 10, então era difícil. Aí o que meu pai fazia? Não, só leva leite quem
levar pão. Olha. Ele obrigava, né? Porque hoje é impossível fazer isso, mas naquela época... Só que de vez em quando meu pai caía do cavalo, que vinha um investigador e tal, e isso é lei da economia. Então, me lembro uma vez que eu estava até dormindo, que eu cheguei tarde, eu era solteiro, né? Então, fui para um baile e tal, e cheguei tarde. Só vejo umas 6 horas da manhã o funcionário, né? Porque eu dormia. Eu dormia num quartinho dentro da padaria, viu? Tá. Eu e meu irmão, né? Porque Legal. a casa nossa era pequena e aí nós. Tinha muito isso, né, antigamente. Então eu entrava pela lenha e dormia no quartinho. Então eu chegava meio tarde, que eu fazia faculdade no Castelo. E, bom, aí tava lá e o empregado chegou, vamos lá que estão pegando seu pai lá. Aí eu fui, corri, mandei meu pai se esconder. Aí o cara falou, não, cadê aquele senhor? Não, sou eu. Não, aquele senhor... Não, sou eu que fiz isso. Aí lá vai o Armindo para a delegacia. Então, realmente, foi umas 2 vezes ou 3 que aconteceu isso. Porque meu pai, ele não... Se você pedisse para embrulhar um saquinho de leite, ele batia quase no cliente. Bateu modo de dizer, né? Não, aqui não é, leite tem que levar. Então, ou era aqueles pacotes de cigarro, que era o papel quando a gente tirava o cigarro. Nossa, é verdade. Né? E eles embrulhavam leite, o jornal. Então, era tudo assim, né? E, além do mais, as padarias não tinham a amplitude que hoje tem. Sim. Aí, claro, esses senhores aí foram substituídos pelos filhos com outra visão. Sim. Eu falo para todo mundo que eu, quando abri a Big Pão, eu já tinha mesmo a visão que eu queria uma coisa diferente. Porque eu aprendi na Zona Norte. Lá na Zona Norte já era um lugar mais requintado, já tinha uma clientela mais sofisticada. Eu sempre falei, né, quando eu fui para a Zona Leste, eu adorava, porque eu sempre gostei de desafios. Eu sou uma pessoa, Roger, é movido por isso. Eu nítido, não consigo, né, ser aquela pessoa que faz a mesma coisa. Eu tenho que... Só para você ter uma ideia, eu estou há 25 anos na Big Pão e até hoje eu nunca faço o mesmo caminho. Aquilo me estressa, se eu fizer. A rotina me estressa. E o desafio. Quando a Padaria Mirante, você mesmo falou que foi referência, e eu falo para todo mundo, aquilo foi referência. Só que depois de 20 anos eu já estava entrando em desespero pela rotina. Sim. E às vezes eu falava, olha, eu vou sair daqui porque eu não aguento mais. Aquele freguês vai entrar, vai vir comprar 3 pãozinhos, quer ver? Aí o freguês ia lá e comprava 3 pãozinhos. Aquilo, sabe, eu perdi o senso de criar. Eu sou um pouco assim. Bom, eu vou falar publicidade e tudo, eu não consigo viver rotina. Se eu tiver que ficar numa mesa, mata. Acabou de me matar. Matou vivo. Acabou de falar. Então, tanto é que quando eu coloco, às vezes, né, para ir numa festa, paletó, a minha mulher até fala, você não tem jeito, você não tem jeito para ter não atrás do balcão, e sim na frente fazendo relações. Sim. Ele adora fazer networking, de conexão, networking. Esse é o Armindo. E é por isso, né, que além de conexões, ele está na ACM, né? Que a gente vai entrar na história da Associação Cristã de Moços de São Paulo, né? Da Unidade Itaquera, né? Eu fui levado para a ACM pelo senhor Nicolau, como eu já tinha citado antes, né? E eu até fiquei admirado, porque eu tinha acabado de abrir a Big Pão, fazia 1 ano ou 2 anos, foi logo no começo. E eu até comentei numa das reuniões na ACM e falei assim, por que eu, né? Eu tive que entrar de sócio da CM porque eu fui convidado para ser no conselho. Aí eu falei, nossa, quantas padarias tem em Itaquera? Há muitos anos, muito tempo. E eu estou aqui há 2 anos e logo já fui. Bom, então, para responder também essa pergunta, eu vou te fazer o meu perfil. Eu sou uma pessoa que, como eu não gosto de rotina, então eu tenho que fazer várias atividades, né? E uma das atividades que eu já fazia... como eu tenho o Rodrigo, né, que é Down, e o Rodrigo hoje tem 39 anos, mas eu sempre, desde quando ele nasceu, eu sempre coloquei ele em terapias. Para mim, esse negócio, quando ele nasceu, não tem que fazer nada, só daqui a 6 meses, que você vai. Eu logo fiz o exame, né, e logo coloquei ele já, eu morava no Jardim Vila Formosa e saía de lá, eu e minha esposa, nós ia para Moema. Começamos na CD.
Sim. Aí, mas eu achei que a CD era só periodicamente, então eu fiz numa instituição lá em Moema, ela chamava SEMA, não é SEMA, não. Bom. Uma instituição lá particular, e eu fazia questão de acompanhar minha esposa, nós íamos os dois, pegava aquele trânsito da radial horrível, que era, eu saía às 9 horas da manhã, às vezes, que eu trabalhava às vezes da tarde, eu e ela, pegava o Rodrigo, levava lá, a gente fazia a fisioterapia dele, fazia todo o trabalho. E hoje, graças a Deus, o moleque é alfabetizado. Sim. Ele e tal. Aí eu consegui uma escola aqui na Vila Prudente há 30 e tantos anos atrás. Para mim, ele tinha que ser estudado em escola normal. Sim. Ele sempre estudou em escola normal, mas chegou aos 8, 9 anos. As crianças que... os colegas de escola, que é 8 Sim. anos, 9 anos, eles começaram outros interesses e o Rodrigo ficava meio excluso, né? Entendi. Então eu tive que fazer uma escola já especial. Aí eu consegui achar essa na Vila Prudente, que chama-se Nossa Escola. Tá. Essa Nossa Escola é uma escola onde as crianças simplesmente eles se alfabetizam. Não são assim. Então eu comecei a frequentar, quer dizer, conhecer essa escola e o Rodrigo começou a estudar lá, mas eu sou muito fução. Eu comecei a acompanhar e tal, e passou uns meses, eu já entrei na direção da escola, fazendo os apoios, e um dos trabalhos que eu achei na época, isso já vai para 30 anos, ou 25 anos mais atrás, eu consegui montar, dentro dessa escola, uma mini padaria. Que legal. Eu mandava um padeiro para lá, eu arrumei os equipamentos tudo gratuitos pela uma empresa que era a Superfecta. Tá. O dono lá, que era meu amigo, já falecido, ele fez uns mini maquinários, pus numa sala, levava o padeiro para lá, e o padeiro ensinava as crianças. De lá saíram umas 2 ou 3 pessoas foram trabalhar em padaria. Que legal. Porque estão lá também, muitos trabalhavam pela bolsa, né? Sim. Não tinha recursos. E eu andei fazendo isso um bom tempo. A inclusão, né? A inclusão total. E aquilo para mim era um orgulho. Aí tal foi. Hoje foi montado dentro da nossa escola uma associação chamada Associação ANE, Associação Nossa Escola, a ANE. Então, essa ANE é uma associação dentro da escola no qual eu era só do conselho. Quando houve a pandemia, antes da pandemia um pouco, me puseram de presidente. Sim. Parece que eu atraio as dificuldades da vida. Não, você não atrai, você é uma liderança. E isso, liderança isso nata, brilha. Mentira. Isso brilha. Não, isso brilha. Eu não sei, mas olha, eu sei que foi difícil, por quê? Nessa época que eu assumi como presidente, quem mantinha a escola era o Círculo Trabalhadores Cristãos, da Vila Prudente, que era dono do colégio João 23, da Vila Prudente, que é um colégio grande. Só que, como entrou a pandemia, eles entraram em dificuldade. Então, eles me chamaram como presidente da ANE e falando, olha, nós vamos demitir todas as professoras porque nós não estamos conseguindo sustentar a nossa escola, porque a nossa escola é um custo alto. Sim. Porque cada sala é 6 alunos, 7 e 2 professoras, então é um custo alto. Então, olha, eles já estão antigos e tal, e nós vamos ter que demitir todas as professoras. E nós vamos conseguir um projeto que estava da prefeitura, que é um NASP. É um dinheiro que dá para entrar, só que eles vão conseguir pelo João 23, porque nós não tínhamos poder para conseguir esse projeto. Então, resultado. O João 23, você diz o colégio do Osmar, do irmão, que é o João 23? É do Círculo Trabalhadores que estão pelo Zadra. O Zadra é o presidente. É aqui na Vila Prudente mesmo. Na Vila Prudente. Na Vila Prudente. Tá, entendi. Não tem nada a ver. Aqui é grande. Tá confundido. Não, beleza. É bem no lago da Rua José Zap. Tá. Lago da Vila Prudente. Aí eu fiquei apavorado, porque, entenda bem, esse projeto NASP, ele simplesmente tem que ser pessoas da região e se ensina o básico. O que é o básico? É se vestir, tal, mas os nossos alunos era muito mais que isso. Meu filho, ele mexe com... Aqui, lá em casa, ele que arruma os
quando inicia a televisão, assim, um sistema, computador, ele vai lá, ele escreve, ele... Olha, tá namorando há 20 anos, né? Com a mesma namorada. É uma graça conhecer ele no evento do Eduardo lá, né? É uma graça, eu sou suspeito, mas ele foi o Papai Noel da CM nesse final de ano. Que legal. Ele adora isso. Então, mas a inclusão, a verdadeira inclusão. É, a verdadeira inclusão. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que readmitir todas as professoras. Aí fizemos, aí entrei a minha experiência de comerciante, empreendedorismo, né? O que eu fiz? Eu pedi para todas as professoras fazer uma empresa própria, para não entrar na CLT, né? Aí, no PJ. Então, eles fizeram PJ, eu contratei pagando por hora, fiz uma remodulação. Sim. Né? Otimizou. Totalmente. Hoje... Sem perder a qualidade. Não, nada. As mesmas. A diretora era a Rosana, ela está lá comigo até hoje. A Malê, que é secretária e tal. E o NASP está lá, a gente recebe uma verba também, mas eles fazem o básico só. Aí é só para... Mas a parte educacional está lá em ativo. Eu agora mesmo, do Rotary, sou do Rotary também. Sim, Vila Carrão. Nós fizemos um projeto para a escola, e inclusive até deixei bem claro, esse projeto que o Rotary está fazendo para a nossa escola, eu não tenho interferência nenhuma. Foi o Rotary que quis fazer. É bem-vindo, claro, porque nós montamos uma escola de nutrição. Né? As crianças faziam bolo, faziam tudo, vai lá que nós temos todo o equipamento. Foi doada pelo Rotary do Carrão para lá. E contratei as professoras, eles têm aula de computação. Vai lá para você ver, a escola tem uma caloria. Aqui na Vila Prudente, eu adoro mostrar lá, porque... Vamos marcar, vamos combinar, vamos lá, vamos fazer um vídeo e mostrar aqui no Desenvolve. Aí, e com isso também, me apresentou, fiquei no conselho da CM, onde o Adão era o presidente, né? Sim. Ficou 8 anos no Adão presidente. Sanches. Adão Sanches, meu irmão. Inclusive, já aproveitando... Eu quero mandar um abraço, um beijão, quando eles veem, pro Adão, né? O Adão, ele está viajando hoje, né? Mas você sabe que é um irmão que eu ganhei, que eu aprezo jamais. E pros funcionários dele, que me recebem lá tão bem, que eu fico até... Que é a Gabi, que é a secretária dele, e o gerente, mas é o homem assim que... qualquer coisa de carro eu vou lá e ele consegue. Exato. Inclusive é o César, a Belencar. O Cezão, um abraço, E a Gabi. Aqui próximo do nosso escritório, aqui na Conselheiro Carrão. Na Conselheiro Carrão, a travessia da Três Martelos, e então eu te mando um abraço. E aí eu mando também agora para a CM, então a nossa Camila, né, minha secretária lá. Que Camila está bem atuante, bem bacana. Ela até montou lá agora nós fazemos uma reunião que chama-se os parceiros, né, comerciais lá, que a gente chama os comerciantes da região. Café com com parceiros, né? Uma coisa café assim. Com parceiros. Vai ter agora no mês que vem. Uma vez por mês nós estamos fazendo isso aí, e ela que elaborou já e está dando muito certo. Então, eu quero mandar um abraço também para ela e para a turma nossa do conselho, né? Todo mundo. Aproveitando, explica um pouco o que é a CM. Porque não é só um clube, né, Sr. Armindo? É muito mais. O clube é só um instrumento, é mais ou menos isso. O clube é uma coisa que, é referência. Sim. Nós temos eu chamo aquilo que a CM é uma joia onde nós, conselheiros e tal, lapidamos. Porque, claro, que é um clube com todos os profissionais da área, mas nós fazemos só serviço, também muitos serviços voluntários. Ela não tem fins lucrativos, né? Ela é gerada por uma central, que é lá na Nestor Pestana, e onde nós cuidamos de 120 crianças, onde damos almoço. Por exemplo, os que estudam à tarde ficam de manhã lá, praticando esportes, fazendo projetos. Nós temos projetos lá de lideranças, isso é muito importante. Né? Projeto de liderança que é tudo criança, 10 anos, 11 anos, Sim. Eles almoçam lá e os que estudam de manhã ficam à tarde. Então, eles fazem esse trabalho focado nessas lideranças do bairro. E tudo crianças, cara, tem que passar por uma nossa
Entrevista. É uma entrevista, uma avaliação das famílias, né? Onde a Gislene, a nossa socióloga, não, como é que se fala? Assistente social. Assistente social. Às vezes me dá uns brancos, né? Mas é a idade, viu? Não esquenta não. E, então eu presto serviço. O Adão ficou 8 anos e aí me pôs como presidente. Né? Sim. E ele não quer, falou, não, você tem que ficar os 8 anos, mas eu não sei se eu aguento. Mas a gente procura fazer. Que acaba sendo gostoso, porque é um trabalho social, né? Que é importante deixar bem claro, né? A gente não recebe nada por isso, eu não recebo nada por estar na CDL. O senhor Armindo não recebe, a gente não tem salário, é trabalho para bono, é trabalho para a sociedade, né? Então, e é muito gratificante. Eu acho que o maior salário nosso é ver que nem eu acho que semana passada ou retrasada, né? As 120 crianças foram num parque, né? Proporcionar coisas que talvez elas nunca teriam a chance, né? Se não fosse pela CM estar fazendo esse trabalho. Eu, inclusive, teve uma época, uns tempo atrás, eu fiz um serviço que eu adorei, vou repetir também, prometo isso, que eu já falei com a Gislene, onde eu pego uma sala da CM, de mais ou menos umas 30 crianças, ou até 40, levo para a padaria Big Pão e mostro como se faz o pão, que legal, faço um tour pela padaria. Aí muito parou o tour, aí eu coloco todas elas no canto, a gente dá lanche, leva a coisinha para casa. Nossa, como eu adoro fazer isso. E o Fábio, graças a Deus, ele que foi ideia até dele, inclusive. Sim. Vamos nos comprometer, porque eu falo que o que eu falo, o Roger assina. Né, Roger? E não assina pra não olha com esse olhar de e não assine pra ela. Quando a ideia é boa. E quando a Vanessa fala, eu até... Porque eu tenho a Vanessa em casa, eu sei como é que é. Então, primeiro... Você me entende, né? Você me entende. Primeiro comprometimento. Vamos na ACM, vamos dar um rolê na ACM, vamos fazer um clipe, vamos falar um pouquinho da ACM. Terça-feira que vem vai estar lá, viu? Sim, vai ter vai ter a nossa reunião de conselho, eu tô lá e eu faço questão de receber vocês. E pasmem, eu nunca entrei na ACM. Então será a minha primeira vez na ACM. Então, porque o Roger foi sócio, nasceu lá. Ele nunca me convidou como desde sócio. Desde pequenininho. Cresci lá dentro, fiz meus amigos lá dentro. Você viu que eu já fiz minha reclamação. Extremamente convidei. Ele já estava convidado, né? Porque essa reunião nunca me convidou, era para ser terça-feira passada, no dia 15. Só que tem outra coisa que eu ainda não comentei aqui, mas agora tem que falar. Eu sou diretor da Portuguesa, né? Sim. Há 30 e tantos anos lá no clube, passei por vários como um bom departamentos. Como um bom português, ora pois. Como diz uma frase, eu não tive culpa, apenas tive sorte. Está lá marcado lá na Portuguesa. Então, eu recebi antes de ontem, dia 15, o secretário da comunidade portuguesa lá de Portugal. Veio visitar nós aqui. Aí eu tive que fazer um tour lá na Portuguesa, e ele foi para a Casa de Portugal, fez um tour. Nossa, a Casa de Portugal então é linda, né? É linda. Então nós temos esse... E além do mais, tem várias casas, né? Como a Casa Arouca, Clube Arouca. Fazemos um bacalhau todo mês lá, o Toninho, presidente. Tem a Casa Girbelim, que é o Franklin, presidente. Faz um bacalhau sensacional, na Serra da Cantareira. Sim. Toda vez ele faz lá um bacalhau com música portuguesa. Imagina, deve ser tem aqui na Zona Leste, aqui no Carrão, tem a Casa dos Açores. Casa dos Açores. Marcelo Guerra, o presidente. Fiz muita matéria lá pela Gazeta. Estive lá, inclusive ele fez agora a Festa Julina, que é uma festa que lá em Portugal, nos Açores, né? Que Açores é uma ilha, aliás, um arquipélago. São 9 ilhas. Eu estive lá, já conheci 3, adorei, é maravilha também. Nossa, deve ser lindíssimo. Não, lindo. Tem a ilha São Miguel, é vulcânica. E a ilha de São Miguel, você está aqui, água fervendo. A gente assa milho nessa água. E aqui, a gente tem um terreno aqui que sai tal que eles cozinham. O cozido português, eles põem na terra. Abafa, eu estive lá e comi nesse cozido, é maravilhoso. Legal, então, coisas assim. Sensacional. Sensacional, então. Enfim, então fui receber, e justamente ele veio dia 15, eu tive que transferir a reunião para o dia 22. Então vocês estão convidados. E a segunda parte do meu plano mirabolante, Roger, que você vai junto comigo e você vai ter
que arrumar um espacinho na sua agenda, não faz isso com o seu olhinho assim. Não adianta. Vai, Vanessa. Diga Posso logo, falar? objetivamente, por favor. Sim, nós vamos acompanhar a visita das crianças na Big. Isso aí eu tenho que marcar. Quando você organizar então, quando o senhor organizar, isso aí eu já vou falar nós iremos prestigiá-lo. Terça-feira eu já vou falar com a Gislene para ela já fazer a seleção e eu já passar para o Fábio. E agora minha padaria, inclusive, eu reformei a parte todinha da parte comercial dela, a industrial, desculpa, Sim. onde eu troquei forno, fiz e tal, e agora tá bonito. Só a parte da frente que eu tô reformando. Tá bonita, mas eu tô... Vai dar uma reformulada. Totalmente. De janeiro, Legal, já quero que ela esteja com a cara 100% cara nova lá. Viu? Show de bola. Eu estou, inclusive, vendo aqui na Big Pão Express. Big Pão no Instagram. No Instagram deles, estou assim, olha, só de olhar o Instagram, ó. Você já morre de vontade. Feijoada, tem pizza. Eu digo mais, viu? Isso daí não é... Coxinha, aqui isso tá daí vendo não é fantasia. É só ir olhar, você... Graças a Deus, o cliente entra lá. Isso não é só marketing, não, né? não é só isso marketing. É realidade, né? Você sabe que nós temos lá um sistema que nós adotamos lá na padaria, o Fábio adotou, onde todo dia tem um produto de promoção. 50% de desconto. Todo dia. Por exemplo, segunda-feira é dia dos bolos que nós temos secos, né? É 50. O bolo custa bolo hoje caseiro. 20. Hein? Bolos caseiros. Aquele bolo do café da tarde. Bolo maravilhoso. Tem bolo paçoca. Legal. Inclusive, não é mercadoria velha, não. Mercadoria nova. Sim. 50% de desconto. Você devia encomendar uns bolinhos quitutes, né? Para quando nossos convidados vierem ao podcast, né? Mas assim, você vai lá e no cast. Vou falar com a Big Pão. No cast. Tá falado. Entendeu? Prestigiar, pô. É só passar e pegar. É que eu venho de só casa, deixa o Roger. Se eu viesse da padaria, eu automaticamente já fazia pra tocar. Mas é que eu vim de casa, eu moro aqui do lado. Você viu que eu virei marqueteira, sabia? Não, mas o Roger que me ensinou. Mas olha, eu tenho o hábito de levar sempre coisa assim, porque adoro mostrar meus produtos. Porque é por isso que aliás, as reuniões da CM sempre apanhada com muitos produtos da Big Pão. Por exemplo, nós temos nosso rocambole, que é coisa 10. Até diz o Malaquias. Ele fala que tem algum produto lá que vicia tudo. Mas o nosso pudim também. E pão de metro, viu? Quando você for lá na CM... Eu fiquei curiosa. O que é essa batata especial aqui? Tá com uma foto aqui tão... Roger, você não pode. Você tá de dieta. Não, é o seguinte. O pessoal tem que entrar lá no Instagram, Big Pão Express, tá ou ir lá na padaria, porque lá é muito... Porque lá, além da imagem, tem o cheirinho. Então é outros 500. Vanessa. Pois não, querido. Chegamos. Tá muito bom. Olha, eu ficava aqui até o dia inteiro, se vocês quiserem. Olha, eu acho que dá pra gente marcar até uma outra e fazer outros bate-papos. Graças a Deus, é aquilo que eu falo. Eu me dou por satisfeito e me orgulho por isso. Te dá os parabéns. Obrigado. Parabéns. Mas eu me orgulho muito que eu acho que eu sou uma pessoa iluminada. Acho não, o senhor é. Veja bem, tudo que eu faço parece que dá certo, a coisa começa a mudar. Quando eu fui para Big Pão, aquilo parecia triste. Hoje é um lugar alegre. Mas a energia a que gente você vai, Exatamente. Nossa, eu converso vou no mercado, eu sou bem receoso, sou Armindo, vou no Chiquinho na frente, farmácia, enfim. O Catito, então, nem se fala. O Silvio, o Reis, meu Deus do céu, são amigos assim de... Então a gente... Porque eu sempre falo, e eu coloco isso como faz parte da minha vida. A pessoa ser entre simpatia e antipatia, o trabalho é o mesmo. Sim. Então, por que antipatia? Né? O melhor lugar que a gente vive é onde a gente vive. Sim. Então, faz desse lugar um lugar gostoso. Agradável. Eu adoro. Eu entro no meu prédio, eu já estou lá há 25 anos. Eu entro no meu prédio, todo mundo, olha. Eu tive uma das coisas mais horríveis que é ser síndico.
Eu fui síndico 3 gestões, são 6 anos. E ninguém te odiou. E hoje, assim. eu ainda sou lembrado nas reuniões, que eu vou em todas. Sim. Eu vou nas reuniões, senhor Armindo, adoro, você foi um cara que eu sempre escutei. Pessoas que nem moravam na época, teve um morador que falou para mim assim, na reunião, em assembleia, falou, senhor Armindo, eu não morava aqui quando você foi síndico, mas todo mundo me fala que você foi um bom síndico, você sempre... E isso daí não tem dinheiro que paga. Não tem. Não tem dinheiro que paga. Não. Então eu entro feliz, hoje a síndica, ela qualquer coisa que ela precisa, ela fala comigo, estou lá no conselho ajudando ela. Então, são tudo isso. Eu vou para Big Pão, adoro, vou lá para sempre, todo mundo me recebe, o Roger, enfim. É tão gostoso. É nítido o que o senhor faz no corporativo, o senhor quer expandir para Itaquera e região, não é isso, Roger? É isso, Itaquera, Zona Leste toda. É nítido. Eu veja bem, eu adoro. Itaquera, para mim, hoje virou... eu nunca morei lá, vocês repararam que eu nunca morei. Morei em São Miguel, Jardim Nordeste uma época e Carrão. Sim. Do Carrão foi quando eu casei, fui morar no Jardim Vila Formosa, hoje eu mudei para Tatuapé, depois de uns anos, né? Mas a senhora aposta em Itaquera. Eu em Itaquera é onde eu casei, aí minha esposa é natural de lá, meu sogro, então eu curto Itaquera, mas olha, eu ainda digo mais, né? Muito mais que muitos moradores de Itaquera. Você é mais itaquerense que muito itaquerense, essa é a verdade. Eu não duvido disso, viu, Roger? E esse é o nosso lema do Desenvolve, orgulho de ser itaquerense. É isso que eu vejo no... Veja bem, eu vivo mais, de 24 horas, eu acho que eu vivo 18 horas, eu vivo 4, 5 em casa. Então eu tenho que me sentir muito bem lá em Itaquera, porque senão já viu, minha esposa trabalhava comigo na padaria. Aliás, você inverteu, né? O bairro onde você mora é bairro dormitório. Itaquera é o trabalho, você é invertido. Sempre foi. E é disso que me orgulho. Né? E é com esse exemplo de vida, esse exemplo de propósito, esse exemplo de estar engajado nas causas sociais, né? Maravilha. Não ser um empreendedor que só pensa nele, pensa no todo. É com esse exemplo que, senhor Armindo, eu agradeço sua presença aqui no Fala Zona Leste. Você deu muito exemplo aqui hoje para nós, para os nossos ouvintes, né? E fica registrada essa história. Eu quero mandar um beijão aqui pro meu filho. Fique à vontade, ali na nossa câmera. Um beijão. E digo mais, para minha esposa, claro, ela que é a razão, né? E pro meu filho, o Fábio, né? Sim. O Fábio, eles querem você aqui fazendo entrevista. Também. Vai ser muito... Sensacional. A filhota Vanessa. A Vanessa já é mais tímida, aí já me garanto muito. A Vanessa é tímida? Nossa! Ela não é tímida de falar. Sim. Nossa, ela conversa até mais que o Fábio. Sim. Só que para falar, vai lá. Não, pai, não, vai você. Mas tudo bem, mas está convidada a Vanessa. Está convidada também. Então é isso daí. E olha, eu fico orgulhoso por isso, né? E estamos aqui. Para que der e vier, porque se precisar, a gente tá... O senhor gostaria de deixar um recadinho para quem está empreendendo, para quem às vezes está desiludido, para quem está passando por alguma dificuldade? Olha, um recadinho que eu deixo serve até como exemplo, que dificuldades elas existem, mas o gostoso é fazer com que elas se transformem em positivo, em razão de vida. Eu tive muitas dificuldades na minha vida. Eu saí de uma padaria que era referência da Zona Norte e fui abrir uma padaria falida, Itaquera. Mas sempre, desde quando eu pus o primeiro pé lá, que o prédio era nosso, mas depois quando eu falei, vou abrir, eu nunca comecei a enxergar pelas dificuldades, né? Eu até contei para o Roger que a padaria vizinha, a Caprichosa, mas entre a Caprichosa e Big Pão existia uma outra, que era a Atlanta. E passou numa reportagem no SPTV que ela tinha sido assaltada e tudo, e todo mundo falou, você vai lá para lá? Eu falei, vou, porque quem faz o ambiente é os donos, e eu consegui fazer o ambiente. Sabe o que eu comecei a fazer lá, como diretor da Portuguesa? Depois eu fiz com a ACM lá, fazer aquele conjunto. Mas eu pegava um ônibus da Portuguesa, colocava lá a pessoa referente lá da favela, que tem lá atrás e tal, e falei, olha, traz aí uns 30, 40 crianças
e eu levo lá para assistir um jogo da Portuguesa, entra no campo com os jogadores, ainda dou lanche, tudo. Eu fiz isso com a CM, fiz isso com a Favela 3 Cocos, que tem atrás da padaria, com o rapaz que fazia lá no centro de futebol lá, peguei as crianças. Fiz isso várias vezes. Eles saíram da padaria lá da região, ao lado, num ônibus, ia para o estádio do Canindé, as crianças entravam, levavam os pais também, que eu dava ingresso para eles, porque como diretor eu tinha essa facilidade. Até na época o presidente era muito amigo meu, né? São Manuel da Lupa, e ele falava para mim, pode trazer, eu adoro que as crianças... Então eles iam para lá, entravam no campo e tudo. Então eu comecei a ganhar simpatia pelo povo lá. Então eu nunca tive problema. Sim. Eu acho que essa senhora, que era uma senhora tal, eu não conheci, né? Porque a padaria fechou logo depois que eu abri. Eu acho que ela devia ser muito ranzinza, muito tal. E quando eu pensei comigo mesmo, se eu vou para lá, vou me engajar na turma de lá, eu tenho que ser uma referência. Entenda bem. Então eu fui lá para acrescentar o bairro. Tem que ser um exemplo. Então servi como exemplo. É isso mesmo, Roger. E foi isso que deu, graças a Deus, até hoje. Hoje a minha padaria funciona 24 horas e está lá, não em segurança eu tenho, mas não tem problema nenhum, está lá a padaria, a gente trabalha totalmente à vontade. Sim. E eu vou para a região de Itaquera, até São Miguel, todo mundo, São Arlindo, todo mundo me conhece e tal, e no ponto positivo, né? E por isso que eu sou grato até a população de Itaquera. Então isso serve como exemplo. Você tem que viver bem aonde você vive. E que belo exemplo, hein, Roger? Belo exemplo, e não é só exemplo, né? Porque tem trabalho, tem muita dedicação e merecimento por tudo isso que está fazendo. Merecimento, exemplo na prática. Turma chega lá na Casa do Cristo, precisa de pão. Casa do Cristo. Já ajudou a gente em questões da CDL, sempre tá, meu, seu Armindo é um parceiro. Sabe, é uma questão de... Mas falo, isso daí é investimento. Né? Vou dar 200 pãezinhos, eu vou perder? Não, vou ganhar. Não, você vai ganhar. Sim. Porque até uma tática, né? Agora só para alongar, eu mando os pãozinhos que eu dou para CM, para a Casa do Cristo, eu dou em saquinhos com o nome Big Pão. Sim. Porque todo mundo coloca o saquinho em cima e todo mundo que vai pegar um lanche vai dar Big Pão. Isso é marketing, né? De graça até, só pelo valor do pão. Sim. Com certeza. E parece que não, parece que eu sou do 100 e me vem 200, é uma sensação de... Mas é porque faz com amor, faz de coração aberto, não faz pensando assim, em nada em troca, né? E aí tudo flui. É a lei universal, isso não tem jeito. Mais uma vez, obrigado, Armindo, Roger. muito obrigado. Eu que agradeço. A gente encerra assim com essa lição, então. Verdade. Vanessa, quer passar nossos canais aí para finalizar? É isso aí, galera. Foi incrível essa conversa com o senhor Armindo. Eu amei. Eu sempre falo alguma coisa. Mas tudo bem. É o sonho que virou realidade. E o sonho que ele quer compartilhar com todos vocês, de que apostem nos seus sonhos. Porque dificuldade todo mundo passa, né, Roger? Mas com fé, perseverança, tudo muda. A chave vira assim, rapidinho, e é isso. Exatamente. Siga as nossas redes sociais, siga aqui nosso canal, Desenvolve Leste Fala, ZL, e é isso, né, meu papagaio de pirata, adorei. De novo, você tinha que acabar com isso, tudo bem, tava bom até agora, mas foi muito bom. Siga lá, esse podcast tá um exemplo. Olha, obrigado mesmo. Muito obrigado. Só tenho que dizer mais alguma coisa, né? Pode falar. Muitas pessoas que querem iniciar um negócio, pela primeira dificuldade, sempre é verdade. Acha que e gozado que sempre põe culpa em alguém, nunca é ele. Não, a culpa é sempre da gente. Eu até falo para todo mundo agora que todo mundo que chega para mim e fala assim, olha, a minha padaria não deu certo porque um sócio me roubou. Todo mundo é o sócio roubou. Eu quero ver o sócio ladrão. Eu nunca conheci, sempre o outro que roubou. Então não existe isso. Não existe. A gente tem que olhar pra gente, olha pra gente, olha o nosso umbigo, vê os nossos defeitos e corrige os nossos defeitos, que você vai ver que você vai sempre pra frente. Exatamente. Gente, essa dica, olha... Não terceirize, né? Não terceirize. Essa dica é uma dica de ouro aí pra vocês, viu? E que eu também já incorporei
Estamos incorporados. Na minha mente, no meu ser aqui. Viu, Papagaio de Pirata? Adoro esse enquadramento. Por isso Olha é que legal, viu? Falo isso e eu espero que tenha ajudado. Né? O quê? Ajudou muito. Galera, assistam, compartilhem. Ele tá brincando comigo. Qual é a câmera? Xenga. Essa aqui. Um beijo pra todos vocês e fui! Tchau, tchau. Valeu. Beleza, valeu. Um beijão a todos.